Bom, meu nome é Miguel Reis de Paula, tenho 22 anos. Quando eu estava cobrindo as Olimpíadas de 2024, eu estava no 6º período, terminando o 6º período, iniciando o 7º. Sempre mexeu muito comigo, porque acho que desde 2008, em Pequim, né, eu passava as noites acordado para ver, principalmente futebol, natação. Natação, se eu não me engano, na época era sempre de manhã, 8 da manhã, então eu acordava muito cedinho para assistir. Eu já tinha passado uma outra experiência também, só que em Tóquio, mas a gente estava na pandemia, então o clima de Olimpíadas estava basicamente zero. Mas agora foi uma oportunidade que a Escola de Narradores nos proporcionou, porque, cara, a gente quer ser jornalista, né? E ainda mais para a área esportiva, temos que ter um compromisso, assim, uma dedicação a mais. E, cara, a minha primeira aparição na cobertura das Olimpíadas foi fazendo futebol feminino. Foi a reportagem da Jamaica, no primeiro jogo da fase de grupos da seleção feminina, Brasil e Jamaica. E, cara, mesmo que a gente tenha sido antes, né, da abertura, o clima já estava lá, era o dia zero, cara. Então, para mim, era o começo de tudo mesmo. Então, né, assim, eu já esperava que fosse uma coisa que me daria muita alegria, né? E que só cresceu também. Eu estive na função de cobrir natação também. Pude ver, assim, por mais que o Brasil não tenha tido um sucesso tão grande na natação, né? O Brasil não conquistou nenhuma medalha na natação, enfim, foi o ponto ruim. Mas ver que a Katie Ledeck detonou, que é uma esportista sensacional, uma nadadora impressionante. Foi assim, porque é uma coisa que por mais que você seja o torcedor brasileiro, você vai ver que tem muito esportista que é sensacional, fantástico, não tem como você ficar apaixonado do trabalho deles, né? E aí eu pude também estar na reportagem também de skate, né, na transmissão do Gabriel. O Gabriel comprou essa batalha aqui pra gente transmitir o skate, né, o bronze, né, e também a prata do nosso malabarista. A Raíssa Leal também, papel incrível, cara. E, sim, uma das nossas primeiras medalhas foi no skate. Não podia ser melhor pra gente, né. E, cara, descobri muitas histórias também de esportista, como o Bala Louca, que é um cara paulista que veio do interior, uma comunidade muito pobre, que treinava no ferro velho, usava uma bike que era completamente, né, improvisada ali, e um cara que inspirou muito da comunidade dele, da região dele. E o Gustavo Bala Louca foi um dos nomes que eu mais gostei de conhecer nas Olimpíadas, vi a história dele, né, transmitir isso no Bem Alunos, que foi todo dia, essa trajetória dele. Não ganhou medalha, não importa, ficou em quarto colocado, mas o que fica mesmo é a impressão positiva e também a influência dele para 2026, para a Califórnia, ele esteja muito mais preparado, né? Tanto que ele já deu uma entrevista, né, após o término da modalidade, falando que ele ainda tinha milhões de cartadas ali e que poderia ter sido muito melhor do que um quarto colocado, né? Talvez a gente saia com ouro na próxima edição das Olimpíadas. A experiência foi sensacional, cara, porque foi a primeira vez que a gente cobriu uma competição de uma amplitude tão grande. E sendo Paris, cara, uma cidade tão importante, né, para a competição. E a primeira coisa que a gente já sentiu que seria algo, né, de uma magnitude, né, dessa forma, foi na abertura, que a gente viu várias performances de artistas de muito renome, falando sobre a história da França, a história do esporte, sobre a história do Pierre de Coubertin e muitas influências da moda, das artes, cinema, jogos de videogame, cultura em geral, que isso foi muito importante. E estar fazendo isso lá dos meus amigos é especial demais e uma coisa que foi muito gratificante para mim. Cara, a preparação é porque quem está assistindo, né, não consegue ver como é que está sendo esse preparatório, né? Mas foi difícil, cara. A gente batalhou muito, né, para ter os equipamentos,
para escrever muita coisa, muita informação, apurar todas as informações e assim achar fatos curiosos também. Desde o início que eu entrei na Escola de Narradores em 2022, né, faço parte daquela seleta turma, né, da Copa do Mundo do Catar, foram muitas horas dedicadas à reportagem, né, conhecimento, geografia e história também. E a preparação para Paris foi muito difícil por conta, né, da gente ter, assim, 2 anos basicamente para se preparar. A gente já estava na metade do caminho quando a gente começou a se preparar, né? A gente estava em 2022, né, e faltava apenas 2 anos para as Olimpíadas. E assim, eu comecei o Hércules, né? Nem era para ser o episódio piloto, no caso, né? Ia começar com, se eu não me engano, explicando, né, as modalidades de Jogos Olímpicos, né, e o formato. Só que calhou para mim tomar a frente do projeto e eu escolhi um esporte que eu sempre gostei, entrei em contato muito com a minha infância e também com uma cultura que eu gosto muito, que é contracultura, né? E acabou que o skate foi o esporte que eu acabei falando, porque sempre me encantou desde pequeno. É um esporte que une música, as artes, como grafite, né, pichações, escrita, e também um estilo de vida. E, né, uma coisa que sempre trouxe um ideal de comunidade pra gente. Então, assim, saber sobre skate, punk rock, hardcore, enfim, alternativo, estilo de cabelo, né? Dá pra ver aqui que tem um moicano. É uma coisa que me traz paixão, e levar isso para as pessoas como uma forma de explicar um esporte olímpico, né, e trazer o conhecimento para todos, né, socializar esse conhecimento é uma oportunidade que eu não pude deixar passar. Cara, teve 3 momentos aqui que eu acho dois para mim tem que ser mencionados aqui. O outro vai ser mais uma menção honrosa mesmo. Cara, o primeiro vai ser um ponto de vista negativo, porque a gente transmitiu a final do feminino, Brasil e Estados Unidos. A gente perdeu, mas foi muito legal ver a emoção das meninas de voltar a uma final, né? Mesmo que a gente tenha perdido, foi um momento glorioso para nós. Chegamos no segundo colocado depois de passar por várias adversárias que foram absurdamente difíceis. O Brasil não era favorito em nenhuma. E o Brasil chegou na final dos Estados Unidos, perdeu por 1-0, mas a impressão que deu ao final foi de que a gente realmente tem um prospecto para evoluir, para uma evolução, só vai melhorar daqui em diante. O outro, cara, foi ver a medalha de ouro no vôlei de praia das meninas, que eu nem estava na transmissão, eu estava assistindo aqui com a galera, a gente comemorando a todo momento, levantando, gritando, e aí a gente encerra a transmissão, todos eufóricos também, né, né, a gente aparece aqui de surpresa na hora, para comemorar esse momento, nossa medalha de ouro, e é um dos poucos outros que a gente teve, e, cara, vários disso aí, a gente poderia ter mais, mas enfim, não foi dessa vez, a próxima vez fica maior. E a terceira vai mais para uma menção honrosa, para ver, por ver a medalha da esqueci o nome dela, não é da Rafaela Silva, da Bia, e a medalha da Bia foi assim, um momento único. O Davi Corleone narrou, uma coisa que era importante para ele, que ele é um praticante de judô. Mas a história da Bia foi espetacular, porque o marido dela estava na torcida, o marido dela ficou maluco, e ver a história da Bia foi espetacular. Não estava na transmissão também, mas um momento desse para as Olimpíadas representa bastante, principalmente para os esportes que são menosprezados, vamos dizer assim, né? Que ficam sempre em segundo plano, ao contrário de vôlei, basquete e futebol também. Então, é uma coisa que é muito representativa para os outros esportes. Cara, essa carreira, assim, eu vou colocar no meu currículo como uma das
mais importantes, cara. Assim, depois da Copa do Mundo de 22, que eu coloco a maior, que é uma estreia minha, né? Eu lembro até hoje, eu ficava na cobertura da Holanda, do Uruguai e da Croácia. E hoje ficou mais marcado nas Olimpíadas que eu fiquei responsável por uma modalidade que significa muito para mim e para muitas pessoas, que já foram um dia na vida esportistas que eram considerados criminosos, considerados, tipo, termos vagabundos na época, era vadiagem, um crime de vadiagem. E para minha carreira isso aqui eu vou colocar como uma realização de um sonho, principalmente porque desde pequeno a gente sonha em cobrir um grande evento, desde pequeno a gente tem essa inspiração. Então, vou falar depois que eu fui participando pela minha faculdade, nem por uma emissora oficial, que eu pude transmitir todas as emoções das Olimpíadas aqui na Escola de Narradores. Foi dose porque a gente começou de uma forma, terminou de outra, mas tendo indas e vindas também. Uma organização que a gente teve que foi, às vezes, remendos, porque às vezes dava problema, a gente tinha que consertar na hora, tinha que consertar o carro com o carro andando. E assim, esses 2 ciclos, cara, foram rápidos, duros, mas não tira nenhuma situação de tristeza, porque, cara, a gente sabe que a gente gosta bastante disso. Eu não tenho nenhum arrependimento de ter feito essas 2 coberturas, errei várias vezes, né? Me lembro da minha primeira transmissão, agora vendo assim eu evolui bastante, mas, cara, os 2 ciclos pra mim são 2 momentos da minha carreira como jornalista, né? Começando a carreira de jornalista, que, assim, vou falar assim, eu tenho isso no meu currículo até hoje.